Espírito, peço a vocês que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, a Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Oremos. Criador dos céus e da terra, nós te pedimos, em nome de Jesus, que tu possa, Pai, trazer graça, trazer sabedoria, trazer aos nossos corações uma palavra revelada, uma palavra aonde a cada um de nós possamos a ter comunhão com o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, vá, Senhor, trazendo uma intimidade, Senhor, com o teu Espírito para conosco. Sabemos que o teu Espírito, ó Deus, é que tem por função de nos consolarmos, de nos orientarmos e trazer a Deus uma edificação, trazendo uma separação das nossas vidas diante da tua pessoa bendita. Eu te peço em nome de Jesus, me coloco como instrumento, me coloco, Senhor, como ferramenta nas tuas mãos. E eu peço ao teu Espírito que possa tomar o meu ser, tomar a minha mente, Senhor, para que aquilo que meditei, para aquilo, Senhor, que senti no meu coração, esteja em concordância com o teu altar, esteja em concordância com a sua vontade. Meu Deus, assim se não for, ó Deus, faça com que eu diminua e tu venha crescer sobre a minha pessoa. Pai querido, Criador dos céus e da terra, faça a sua obra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos. Livro de Atos dos Apóstolos, um livro aonde, pesquisando, pude notar de que houve uma grande transformação da humanidade através dos seus atos. E uma das partes essenciais que Atos me mostra é de como o judaísmo, através dos seus ritos,
judaicos tiveram uma mudança totalmente igualzinho da água para o vinho. Como assim, Sidney? Podemos observar que os judeus ortodoxos, eles tinham seus rituais, aonde tinham por costume lavar mãos, lavar pratos, não ter intimidade com os gentílicos. Mas Deus, ele veio com a graça. Jesus veio com a sua unção e fez com que todos aqueles que a partir daquele momento tivesse agora uma regeneração, tivesse uma transformação de conduta, de pensamentos, chegasse a uma extremidade, num patamar, a qual eu quero nessa noite intitular como temor a Deus. Temor a Deus é o ponto primordial, é a chave propulsora que faz com que nós, também saindo dos nossos costumes, porque muitos de nós viemos de costumes a qual não estavam de acordo com a palavra do Senhor. Mas, através da graça, chamado, da escolha, Deus, ele vem fazendo com que nós também tenhamos mudança de comportamento através das nossas vidas. O que me chama a atenção no livro de Atos é que homens indoutos, homens sem culturas, homens sem preparação acadêmica, começam agora a ter uma intimidade com Deus, aonde essa intimidade os leva a realizar algo aonde muitos que tinham as suas formações não conseguiria jamais realizar o que esses homens chamados apóstolos conseguiriam fazer através do temor de Deus. Temor. O temor, a Bíblia aponta ele como o princípio de toda a sabedoria. E eu fui entender por que no livro de Atos, capítulo 2, logo após o derramamento do Pentecostes, a Bíblia fala no livro de Atos 2,43, é que em toda a alma havia temor de Deus. E isso fez com que eu meditasse acerca do temor. Temor é o que muitos de nós hoje estamos deixando faltar na nossa essência cristã. O temor é algo que faz com que nós estejamos constantemente analisando, pesando se vale a pena ou não tomar algumas ações sobre as nossas vidas. E eu quero classificar esse temor como início de milagre na vida de um crente. Temor é o início de um milagre na vida de um crente. Por que você pode chegar tão rapidamente nessa conclusão? Eu posso falar para você com certeza e plena convicção de que quando nós temos um temor, nós procuramos separação. Quando nós temos um temor, nós procuramos se desviar do mal. Quando nós temos um temor, nós procuramos pesar se aquilo que irei fazer vale a pena ou não, para não perder a comunhão com Deus. E quando nós começamos a enxergar o que os apóstolos começaram a fazer, nós podemos ver que eles se encheram de um temor, mas não é medo.
significa nós analisarmos, enxergarmos com os olhos espirituais se nós realmente estamos nos convertendo de dentro para fora. Isso se chama temor. Porque quando nós estamos se convertendo de dentro para fora, o temor é a briga ou o conflito, ele se trava no nosso interior. É entre a alma e o espírito, aonde quer que nós muitas vezes confrontamos com a nossa realidade e com a vontade de Deus. O ser humano ele tem uma grande dificuldade de permanência, ou vamos colocar num gráfico, onde vocês podem visualizar e entender melhor, uma estabilidade de permanência na presença de Deus. Eu posso mostrar para vocês, através da mente de cada um de vocês. Ali atrás está um gráfico, né? Estou dentro dessa palavra, estou dentro desse tema. E nós podemos agora observar que quando nós temos uma estabilidade, a gente consegue passar por cima de todas as barreiras que nos sobrevêm. O temor, aleluia, faz com que nós muitas vezes paramos diante da dificuldade e começamos a falar: Senhor, eu dependo de Ti. Isso é um temor de Deus. Quando nós temos o temor de Deus, nós falamos: Senhor, de que forma eu conseguirei ultrapassar essas dificuldades que me sobrevêm? Isso é um temor de Deus. Quem tem temor de Deus tem esperança no Senhor. Isso se chama-se sabedoria. Quem tem temor não dá um passo sem antes, aleluia, Deus dá o seu aval. Isso se chama temor. E o que me chama a atenção é que os discípulos, ou os apóstolos, eles estavam agora cheios de temor. Por que estavam cheios de temor? Porque eles realizavam milagres tais que eles não conseguiam contemplar há muitos anos. Só começaram a enxergar isso com a vinda de Jesus e a sua missão terrena. Então eles começaram a enxergar, a visualizar o que Jesus fazia e como ele realizava. Então os seus discípulos agora estavam aprendendo como temer a Deus. E eu quero, junto com essa palavra temor, colocar também outra palavra primordial para o crente: reverência. Temor e reverência, o qual nós muitas vezes no nosso dia a dia temos perdido essas duas bases sustentáculas para o crente permanecer de pé, que é a falta de temor e a falta de reverência. A falta de reverência é ainda pior, porque é consequência. Quando você perde o temor, automaticamente também perde a reverência. E muitos de nós, muitas vezes, já estamos tão acostumados a uma tal liturgia, estamos tão acostumados a vir para a casa do Senhor, que já não temos mais, já não se preocupamos mais com o temor. E automaticamente nós também perdemos a reverência também. E que é uma reverência na casa do Senhor. Uma reverência na casa do Senhor, primeiramente, é o reconhecimento de que Ele é Deus. Isso é uma reverência. Segundo passo da perda do temor, que vem a falta do reconhecimento, vem a falta da confiança em Deus. Porque quando nós perdemos o temor, automaticamente perdemos a reverência, perdemos o reconhecimento e agora também perderemos o quê? Aleluia! A falta de comunhão com Deus. Vocês podem observar que os dias vão passando e aquele cantor baiano, como chama ele, irmão? Lázaro, diz que os dias são maus. E é verdade, a própria Bíblia, quando ele diz isso, ele está desfiando a Bíblia. Os dias realmente são maus. Se nós pegarmos os nossos pais,
Infelizmente os meus pais não se chegaram à presença de Deus. Mas se nós pegarmos os meus filhos, nós educamos eles dentro da casa do Senhor com uma tal reverência. Olha, chegando na igreja, está com vontade de ir ao banheiro, filho? Então você vai. E quando começar o culto, papai e mamãe não vão deixar você se locomover pela igreja, não. Chama-se reverência. A reverência, tanto a reverência como o temor, são princípios de uma educação cristã que nós precisamos ensinar primeiramente a nós, marmanjos. Preste bem atenção, para que eu permaneça no primeiro amor, meu irmão. Eu primeiro preciso aprender temor e reverência. Porque se não tivermos temor e reverência, dificilmente permaneceremos no primeiro amor. Por isso, quando eu estava com os meus filhos ainda pequenos, congregávamos lá na Resolução Cristã, lá em São Judas, é isso? Os meus filhos, somente de olhar para eles, já sabiam que o pai queria. Então a reverência é uma forma de reconhecimento de que quando o mestre está presente, é necessário que estejamos atentos. Porque uma desatenção, um desviar de nós, ou uma preocupação, nos leva a perder aquilo que Deus tem de melhor para mim no dia de hoje. E nós muitas vezes não estamos mais preocupados com o temor de Deus. O temor de Deus é nós analisarmos não somente quando nós estamos em perigo. O temor de Deus também significa de nós estarmos agora atentos àquilo que Deus requer para nossas vidas nos dias de hoje. Como manter o temor de Deus na vida do crente nos dias de hoje? Difícil. É por isso que nós, nos dias de hoje, nós podemos voltar a analisar o nosso gráfico. Nós temos picos, altos e baixos. Sabe por quê? O temor de Deus não está atuante na vida do crente. Porque quando temos o temor de Deus, amados, eu tenho até medo. Medo, no bom sentido, não é medo porque Deus é bicho, não. Eu tenho até medo, tenho temor de fazer algo que entristeça o Espírito de Deus. Isso é temor. Eu tenho temor de entrar em certos lugares aonde eu sei que mancharei, aleluia, as minhas vestes celestiais. Não tem, veja bem, irmãos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que nós somos vestidos com roupas brancas, linhos, resplandecentes. E nós muitas vezes queremos entrar dentro de um forno de carvão e não queremos manchar as nossas vestes brancas. Tem como? Entenderam o que o Filho de Deus está dizendo? Às vezes nós temos, eu já preguei aqui sobre a autoconfiança, o que nós hoje estamos pecando sobre a autoconfiança. E quando a autoconfiança chega na vida do crente, aí está o grande perigo. Está perdendo o quê? O temor de Deus. E quando perdemos o temor de Deus, nós também estaremos agora fazendo com que a nossa paz, ela vai se esvaindo. Conjunto para o livro de Atos 9, 31 foi a leitura oficial. O salmista Davi tinha um grande temor do Evangelista. Um grande temor. Ainda que pecou, errou, mas ele tinha um temor que ele disse: ó Deus,
não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele sabia que sem a presença do Espírito de Deus sobre a vida dele, esse seria algo fácil para o seu adversário. E quando nós guardamos no nosso interior um temor, a Bíblia nos informa que nós começaremos a ter paz. Você sente paz de espírito? Tem gente que não tem paz de espírito. O que é uma paz de espírito? É quando eu tenho um temor de Deus, e esse Espírito Santo do Senhor me faz, a Bíblia diz que Ele é o meu consolo, Ele me traz uma paz interior, porque não darei um passo sem a direção divina. E o crente, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma paz interior, em que nada pode afetar a sua confiança em Deus. Isso chama-se temor do Senhor. E a Bíblia nos informa que Samaria, Judeia e Galileia tinham paz e eram edificadas. Vamos lá para o livro de Atos, onde será a nossa base para a nossa mensagem no dia de hoje. Vamos falar de um parente meu, Cornélio. Quando é para falar de parente, eu gosto, né? Ele é da corte italiana. Preste bem atenção nesse homem. A Bíblia diz que ele é um prosélito. Ele estava cheio de costumes judaicos, ainda que ele era de Cesareia, uma da região de Roma, mas ele tinha se convertido ao judaísmo, e ele começou a colocar em prática tudo aquilo que o ritual judaico lhe oferecia como comunhão. E uma das ações que Cornélio tinha e realizava era, primeiro, ser piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. O que ele queria? O que nós podemos entender com essa palavra? Ele tinha amor pelas coisas de Deus. Piedoso, piedade, significa amar as coisas divinas. Temente, ele procurava fazer as coisas que agradavam a Deus. O que agradava a Deus? Era fazer com que ele fosse a pessoa que levasse a sua casa ao conhecimento de Deus. Hoje, nós estamos perdendo o temor de Deus. De que forma? Estamos deixando, negligenciando, levar aos nossos filhos o verdadeiro temor da palavra de Deus. Cornélio, ele tinha essa função, essa consciência de que ele precisava levar a sua casa à presença de Deus. E não era somente levar a um temor, mas também levar a uma reverência. Tanto que ele tinha, porque temor e reverência são duas coisas que andam junto, mas são duas coisas totalmente separadas. Eu vou mostrar para vocês que Cornélio, ele tinha uma reverência que hoje eu não vejo muito dentro das igrejas. A gente pode observar os cabecinhas brancas, os cabelinhos brancos, mas os mais jovens não vejo mais a reverência. De que forma? Primeiramente, a Bíblia. Os nossos jovens hoje não gostam de andar com a Bíblia.
Segundo passo. Gente, preste bem atenção, jovens. Permanência no primeiro amor não tem idade. O primeiro amor não começa após os 30. O primeiro amor começa quando você se converte. Então, uma das causas da perda da reverência é o reconhecimento. Segunda coisa que eu observo e enxergo na atualidade cristã de hoje é dobrar os seus joelhos quando se chega na casa de Deus. Isso é reverência. Ou não? Você não vê mais. Você vê jovens preocupados em se apresentar, jovens se preocupados em se vestir bonito, jovens se preocupando em se apresentar para o seu mas o temor, que é o fundamental, a reverência que é primordial para uma felicidade futura, a gente não enxerga mais nos dias de hoje. E como educar e como ensinar a permanecer no primeiro amor se lhe falta o temor e a reverência? Não tem como, meus queridos. E eu posso dizer para vocês que a culpa não são deles. Vocês sabem de quem é a culpa? Vocês sabem de quem é a culpa? Primeiramente, se isso está acontecendo na vida dele, está passando ele muito no meio. A falta do temor e a falta da reverência. Isso passa, isso transmite, isso vai de pai para filho, sabe por quê? Porque os pais são espelho. Porque se os filhos veem o seu pai no temor, se os seus filhos veem o pai numa reverência, ela muito fácil. Então eles conseguirão permanecer no mesmo patamar que os pais educaram. Eu quero que meu filho volte ao primeiro amor. Eu quero que meu filho entre no primeiro amor. Mas como? Como? Por isso que o livro de Atos, para mim em particular, são atos de transformações. São atos que transformam o costume, que transforma os conceitos, que transforma a fórmula de pensar e de agir. Atos. Eu posso dizer para você que esse homem Cornélio, ele tinha por ideia de que o que eles estavam fazendo, que ele estava fazendo junto com a tua família, de dar esmola, de fazer orações, isso é temor, é bíblico. Agora nele foi embutido uma reverência. Um homem de Cesareia, romano, ele começou a observar que somente fazer a obra social e fazer com que elevasse a sua família ao conhecimento não era suficiente. Ele começou a usar de observância e começou a levar isso para ele e para a sua família como uma referência. Sabe qual é a prática que ele adotou, não sendo judeu? Orava 3 vezes ao dia. Prática de uma reverência, reconhecimento de que tudo que nós desejamos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós queremos, parte de Deus. E ele começou agora a ter uma reverência.
Ele orava pela manhã, 9 horas. Orava ao meio-dia. Irmão, não era judeu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele não tinha a prática, ele não era judeu. Mas ele, quando ele se converteu ao judaísmo, ele adotou o temor e ele adotou a reverência. O que nós muitas vezes temos negligenciado. E foi numa dessas reverências que ele teve com Deus. Ele teve uma visão. O manto inefável. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo para você? É que é na reverência é que Deus fala com o homem. É na reverência que Deus revela os seus propósitos. É na reverência que Deus fala conosco. E muitas vezes nós queremos entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. A primeira coisa que ele disse para Moisés: gente, para aí. Tira a sandália dos teus pés. Depois de muito tempo de cristão, eu fui aprender por que a Bíblia fala dessa forma. O irmão que veio pregar aqui, Sival, ele falou que a sandália de Moisés, ela era uma sandália totalmente confeccionada e sacrificada aos deuses do Egito. Então aquela sandália, por ser sacrificada ou por ser confeccionada a um deus do Egito, que havia mais de 80, quando ele quis entrar na presença de Deus, de qualquer jeito, levou: opa, peraí, filho, tira, isso não me pertence, eu quero você em reverência. Eu posso levar isso para a vida de cada um de nós. Tem muitas coisas na nossa vida que nos impede de Deus entrar em comunhão. Tem muitas coisas em nós que impedem o que a minha reverência entre em contato com Deus. E Deus está dizendo assim: vocês estão perdendo o temor. E perdendo o temor, automaticamente se perde reverência. E eu quero dizer para você, meu irmão, que quando o homem perde o temor, e quando o homem já não tem mais reverência, então não tem mais finalidade para nós estarmos na casa do Senhor. Não tem mais propósito. Que um dos propósitos do meu temor é ter a consciência daqui eu posso, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. A Bíblia diz assim que tudo é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu tenho temor a Deus. A Bíblia me ensina que para que eu possa ter comunhão com Deus, para que Deus revele comigo, é preciso que eu tenha intimidade, eu tenho reverência. Deus não fala com o homem sem reverência. E posso falar para você de uma certa feita, Deus falou ao homem dizendo assim: põe-te de pé, que hoje eu vou falar contigo. Põe-te e de pé significa, olha, se posiciona, toma a postura, toma como o próprio Davi falou para Salomão: seja homem. Você viu que Davi falou para o seu filho Salomão quando ele foi incumbido de reconstruir o templo? Seja homem, Salomão. Por que Davi disse assim para o seu filho Salomão? Porque, na grande verdade, a dificuldade faz com que nós distanciemos de Deus. E o ser homem significa: não olha para as dificuldades, não olha para os problemas que você enfrentará na sua vida, mas seja homem, se fique de pé e olhe para o autor consumador da sua fé. Isso é o que faz eu permanecer no primeiro lugar. Reverência, meus irmãos. Eu posso falar para vocês que quando Cornélio teve essa visão de um anjo, irmãos, aqui dá para observar que Deus, Ele tem misericórdia. Porque muitos dos judeus haviam rejeitado, muitos judeus não tinham aceitado, mas havia um homem piedoso, amava as coisas de Deus.
Isso me traz temor. Eu tenho aqui nas quinta-feiras ensinado aos irmãos que nós temos sido escolhidos por Deus. E Ele nos presenteou com algo de bênção, de ministério, de dom sobre as nossas vidas. E nós muitas vezes não temos dado o devido valor, não temos tido temor de conduzir, de realizar e de fazer aquilo que Deus nos confiou. Vamos lá, eu quero que vocês participem. Livro de 1 Timóteo. Livro de 1 Timóteo. Capítulo 1. Verso 12. 1 Timóteo 1, 12. Temor e reverência. Show, Marcelo. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Você pode dar graças a Deus por Ele ter te escolhido? Você pode dar graças a Deus porque Ele olhou para... Olha, irmãos, veja bem. Você não é o último, não é a última bolacha do pacote. Você já parou para pensar nisso? Deus, Ele tem muitas pessoas na face da terra, mas eu e vocês somos privilegiados. E Ele te escolheu e te deu um ministério. E nós, com toda essa consciência, temos negligenciado, primeiramente, no temor. Porque quem tem essa consciência, jamais negligencia sobre aquilo que Deus depositou de confiança sobre ele. E quando nós não conseguimos negligenciar, automaticamente eu tenho a preocupação de adorar, eu tenho a preocupação de fazer, Senhor, eu faço por onde eu te agrade. E o primeiro passo, irmão, de reconhecimento é dobrar o joelho, porque a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. É a autoridade suprema. É a autoridade onde nós devemos reconhecer que Ele está acima de tudo. E não posso negligenciar. Então nós temos que começar a rever. Porque os judeus tinham por certeza, convicção, de que a forma que eles adoravam, a forma que eles faziam, por exemplo, por que na festa da boda de Caná da Galileia haviam grandes depósitos de água? Para Jesus fazer o milagre? Não. Antes de Jesus fazer o milagre, ali se realizavam rituais. Eles estavam dentro do casamento, e se eles saíssem para fora, ao retornar, eles tinham que pegar a jarra, lavar as suas mãos e secar. Eram rituais. Eles achavam que aquilo estava adorando. E a forma que você está servindo a Deus, você também acha que está adorando. A forma que nós chegamos e saímos da casa do Senhor, nós achamos que nós também estamos tendo reverência. Igreja, quando nós aprendemos a ter temor e a ter reverência, nós vamos ver Deus fazer milagre. Estou entendendo o que Deus está dizendo? Vou falar para vocês mais uma vez de reverência, na mão do uniforme. Na casa de Talita Cube havia um grande alvoroço. Carpinteira já. É assim que nós vamos chorar. Olha, começa a fazer um cutufone, começa a tocar. Deus falou assim: peraí, está um alvoroço, está uma bagunça. Eu quero reverência. Vem somente o pai, a mãe
e os 3. Eu posso falar para você que havia mais discípulos, mas havia uma reverência e havia um temor em Pedro, Tiago e João. Havia-se uma reverência, meu irmão. Saíram todo mundo para fora. Jesus pôs a mão, orou, disse: põe-te de pé. E o que eu quero ensinar para vocês nesse culto de hoje acerca do temor e acerca da reverência, sem a qual nós não iremos contemplar milagre nesse lugar. Mente dispersa, mente longe do propósito, pessoas preocupadas com o amanhã, pessoas preocupadas com o jogo do Corinthians e do São Paulo, pessoas preocupadas com o que nós iremos fazer no dia de amanhã. Eu quero dizer para você, basta viver hoje. Esteja hoje na presença de Deus. Irmão, Deus quer fazer milagre. Essa é uma igreja intitulada Igreja de Milagre. E você pode ver, meu irmão, que Pedro e João, na porta formosa, disse assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. É reverência e temor. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem se pôs de pé, irmãos. Seus ateiros bambiou, mas disse: não, tu vai andar. É reverência. Sabe o que é reverência, irmão? É você entrar na intimidade com Deus e Deus falar com você de uma forma como você nunca ouviu. É Deus mostrar para você visões celestiais a qual você nunca contemplou. Para isso precisa ser temente a Deus. Para isso precisa de reverência. E o que eu mais fico boquiaberto é que Deus não tem limite de idade para usar. Se nós se posicionar, seja você jovem, seja você adolescente, seja você senhora, senhor, jovem, Deus usa se você tiver temor e ter reverência. Mas nossos atos, e o que eu posso observar, irmãos, como já ensinei, como já preguei, aqui está o livro de Atos dos Apóstolos. O nosso livro de Atos está sendo anotado no céu também. Como que você entrou hoje para adorar a Deus neste lugar? Qual foi o temor que você teve ao pisar das portas para dentro? Vou voltar antes, vou lá no teu lar. Vou junto com você, na sua mente, lá no teu lar. Qual foi o temor que você teve pela manhã quando você acordou e pensou que hoje, às 6 horas, você estaria na casa do Senhor? Qual foi o temor que você colocou no propósito do teu coração? E quando você teve o temor, e qual foi a reverência que você prestou a Deus no seu dia de hoje? Qual foi a reverência que você prestou a Deus no dia de hoje? Nós estamos tão acostumados, irmãos, que nós não estamos mais olhando para essas duas palavras-chave de uma vida vitoriosa de um crente: temor e reverência. Tem gente que não tem mais isso. Deixa a vida me levar. Né, crente? Deixa a vida me levar. Eu não vou cantar porque não é crente. Mas vocês estão entendendo o que estão dizendo, não é isso? Deixa a vida te levar. Isso, vai levando. Vai como a maré. Eu vou dizer para você, olhem bem para a maré, meu irmão. Vocês conhecem maré? Conhece maré de praia, não? Ela vai e volta. Vai e volta. O que você quer dizer com isso, irmão Sinei? É a sua inconstância. É a falta de um estágio, não, de uma estabilidade.
Porque o crente, quando não tem estabilidade, não tem durabilidade. Começa no espírito. Vocês conhecem o versículo ou não? Começa no espírito e termina. Mas fiel é aquele que começou a boa obra. Viu? Fiel é aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida. E você é um vaso escolhido por Deus. Você é aquela pessoa que quando Deus fazer você ser realmente uma pessoa temente e reverente, você vai fazer com que as pessoas sintam o desejo de você estar ao lado dela. Eu sempre falo aqui para vocês, você já foi na casa de um amigo que ele disse assim para você: ah, não vai embora. Mas eu tenho que ir. Não. Você chegou, eu senti uma paz de espírito, me deu assim uma tranquilidade na minha vida. Deus nos escolheu para ser faraó. Deus nos escolheu para ser referência. Deus nos escolheu para que nós possamos ser o guia do cego. Deus me chamou para ser guia do cego. Irmão, até o animal pode ser guia do cego. Então o Zé Carlos que sabe quando eu estou falando. Até o cachorrinho pode ser guia de um cego treinado, ele pode ser guia, mas Deus assim você, para mim, para você, eu quero você com temor, com reverência, para que você possa ser guia daqueles que estão cegos no mundo. Mas eu não tenho temor, eu brinco com Deus. Eu brinco com Deus. Vocês estão entendendo o que o Espírito está dizendo? Eu brinco com Deus. Deus não quer, irmãos, homens e mulheres brincalhão. Deus quer homens e mulheres conscientes. Porque através da minha vida e da tua vida, Ele pode fazer um grande milagre no dia de hoje. Vocês não sabem a importância que é ser um servo de Deus. Vocês ainda não entraram numa dimensão de que é ser chamado servo de Deus. Porque os anjos, a Bíblia diz, não é isso, irmão? Que eles atentaram em fazer essa obra na terra. Você sabe o valor disso? Vocês podem entender a dimensão de que é estar na representação de Cristo na terra? Os anjos desejaram fazer esta obra, mas Deus disse assim: não, eu escolhi, eu tenho aqueles aqui que confiei, é eu e você, a qual temos que fazer um milagre. Mas não se faz milagre sem temor e sem reverência. Esse é o tema da minha mensagem para o dia de hoje, para que nós possamos permanecer no primeiro amor. Porque só no primeiro amor nós fazemos milagre, irmão. Só no primeiro amor que nós vamos em busca das almas. Só no primeiro amor que eu não olho para as dificuldades. Eu não olho para o tamanho das montanhas. É só o primeiro amor que me faz ter reverência. Amanhã consagração, estou dentro. Amanhã evangelismo, estou dentro. Amanhã jejum, estou dentro. Primeiro amor. Mas ao passar do tempo, amanhã consagração, se der. Amanhã visita, se der. Estão perdendo a essência de um cristão. Estamos perdendo a essência de um cristão. Esses sinais seguirão ao que crerem. Viu? Falarão novas línguas, pegarão serpentes, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Comece a observar o seu temor e a sua reverência. Igreja, não vou intitular, não vou endereçar a mensagem a nenhuma classe, faixa etária de idade, mas eu vou generalizar.
Ser cristão não é só vestir-se bonito. Ser cristão não é só pegar sua melhor roupa. Ser cristão não é cantar bonito. Ser cristão não é fazer com que o vizinho saiba que você é um crente. Ser cristão se chama-se transformação